Vamos lá, vamos começar mais um podcast. Vamos nessa, mais um episódio. Eu espero que todos estejam gostando. Esse é o nosso 7º episódio da segunda temporada. Tem lá uma temporada, primeira temporada com 25 episódios, lá em Salvador, e agora com um estúdio novo aqui em Alphaville, São Paulo, nossa segunda temporada. E hoje, gente, eu conheci o Otonei, já falando aqui do meu convidado, mas conheci o Otonei há pouco tempo. Eu fiquei impressionado com a história dele. Eu acho que todo mundo fica impressionado, acho que todo mundo comenta isso. Mas o que me chamou a atenção, e a gente vai conversar mais, foi vontade, foco e resiliência. Isso me marcou muito quando você me contou a sua história. A gente vai falar rapidamente, para que você conte também isso, para que o que me chamou a atenção, porque vocês vão ver que é isso que faz com que a gente alcance a alta performance. Por que eu falo de alta performance? Porque a alta performance mudou a minha vida. Então, nossa, eu tenho, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,68 m. Eu não sou alto, pelo contrário, eu sou baixo, né? Na média eu sou baixo. Mas eu brinco quando eu falo que eu fui da seleção baiana de vôlei como levantador. Mas eu fui da seleção baiana de vôlei, joguei profissionalmente, joguei, na época a seleção baiana estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro de Vôlei, da Liga de Vôlei. Eu joguei a Série B do Campeonato Brasileiro de Vôlei com 1,68 m. E como eu consegui isso? Isso eu tinha 18 anos de idade. Como eu consegui isso? Eu precisei potencializar as minhas habilidades para que eu conseguisse me destacar no meio daquela galera que tinha 1,80 m, 1,90 m, que era mais ou menos a altura de quando eu jogava. Hoje em dia a galera tem mais de 2 fácil, mas na minha época, o cara com 1,92 m era muito alto, o cara com 1,95 m era muito alto. Então, eu precisei me destacar. O que é que eu precisei fazer? Então, eu entendi que a alta performance me levaria para lugares que eu gostaria de atingir. Então, eu vivi a alta performance a minha vida toda. E, cara, isso que você fez é alta performance. Então, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado por ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser uma honra poder conversar com você, saber mais um pouquinho da tua história. E vamos nessa. Eu não posso começar de diferente. Então, quem é o Otonei e o que é alta performance para você? Cara, gratidão primeiramente pelo convite. Tenho que pegar na sua mão mais uma vez. Um cara incrível que eu conheci. Você mencionou na casa do Rogério. Sim, na casa um abraço, Raquel. Rogério. Um abraço, Raquel. E você tem 1,68 m, né? Eu vejo você um pouco. Pra quem tá vendo a gente nas câmeras, que tá vendo a gente grandão, né? Aqui. Primeiro, conversa de baiano. Eu tenho 1,66 m, né? 2 abaixo de você, mas eu digo assim, Cris, que talvez somos, vamos dizer assim, né? Pequeno na estatura. Sim. Pequeno na altitude, né? Boa, gostei. Mas gigante, irmão, na atitude. Isso que importa. Né? É o que importa. Pequeno na altitude, mas gigante na atitude, cara. É isso aí. Então, quem é o Otonei? Eu digo que eu sou filho de Dona Marineide. Legal. Né? Sou filho de Dona Marineide, uma mulher incrível que me ensinou. Você trouxe aí alta performance, você trouxe foco, você trouxe resiliência, mas me ensinou a ser inabalável. Top! Ela me ensinou a ser inabalável, porque foi uma mulher incrível, e uma mulher com uma fé, e uma mulher com uma resiliência, verdadeiramente de ser uma inabalável. Então hoje... Vou fazer minhas anotações hoje aqui, hein? Perfeito. Então sou um cristão, né? Sou pai de um filho de 11 anos que eu amo. Sou esposo da Najara, minha esposa que eu amo também. Sou apaixonado pela vida, Cris. Sou apaixonado por pessoas. Por muito tempo eu pouco que escondi isso, né? Devido a uma crise de identidade. Eu digo assim, né? Forte isso, hein? Crise de identidade. Crise de identidade. Eu acreditava que tudo seria resolvido na minha vida se eu tivesse
sucesso, se eu tivesse sucesso profissional, sucesso financeiro, sucesso em carreira. E eu conquistei, né? Eu digo assim, né? Um sucesso profissional. 18 anos dentro de uma indústria, 11 anos trabalhando em uma multinacional como supervisor. Estava bem posicionado profissionalmente, liderando uma equipe de 80 pessoas, com o meu carro, com a minha casa, já com meu filho, já com a minha esposa, tipo uma família. E, tipo, ainda cheio de questionamentos. Uhum. Alguma coisa faltava ali, né? Ainda continuava as perguntas sem resposta. Bacana. E daí, Cris, tipo, eu me escondia em uma identidade de tímido, porque eu vi muito na minha infância as pessoas me chamarem de tímido, caladão, fechado, e eu me posicionava assim: eu sou tímido. E aí, amigo, eu descobri que eu não era tímido. A minha identidade não era de ser tímido. Descobri, Cris, que eu tinha um comportamento de timidez. Sim. Eu tinha comportamento de timidez. Aí, amigo, quando eu fui descobrindo e trabalhando e resolvendo isso, aí, amigo, eu comecei, tipo, a me aproximar mais de pessoas, né? A falar, a cuidar. Então, isso aí, cara, foi revelando a minha identidade. Legal. Né? E aí, quando você fala de o que é ter alta performance, né? O que é ter alta performance para você, Altonei? Aí eu vou trazer uma história que eu vivi. Eu tinha um carro, o meu primeiro carro, comprei em 2017. E... Posso perguntar qual era o carro? Celta, era um Celta. Pronto. Sabe por que 2007. Mas 2007. Sabe por que eu tô te perguntando? Sim, porque sim. na minha história eu sempre gosto de contar isso, porque o meu primeiro carro foi um Bugre, anos 62. Uau! Eu acho bacana, sabe por quê? Desculpa te interromper, sim, mas é porque isso é muito forte para mim, eu gosto de falar isso, porque, na verdade, quando eu comprei o carro, a minha intenção ali é que eu precisava me deslocar. O que é que vai fazer? O que é que vai me conduzir de um local para o outro? E naquele momento que eu tinha dinheiro para comprar era um Bugre. E eu comprei um Bugre, foi o meu primeiro carro, foi um Bugre. E então, é lindo. Pô, cara, eu sou apaixonado. É lindo. Cara, e ainda vou comprar o meu Bugre de volta. Sabrina que não me escute. Vou comprar o meu Bugre de volta. Sabe aquela cachaçinha de ficar cuidando? Cara, aí você andar na orla... de bug, meu irmão, é lindo, cara. Igual demais. Maravilhoso, é maravilhoso. Mas continue. Então, seu Celta. Você comprou seu Celta. Isso, 2007, eu comprei um Celta, né? E aí comecei a equipar esse Celta, roda de liga leve, todo bonitinho, todo equipado. E aí, cara, eu comprei um som muito bom, um aparelho. Depois eu fui substituir. Comprei um aparelho DVD. Sim, né? Pra quem não é dessa época, dá um Google aí que vocês vão entender o que é um aparelho DVD num carro, rapaz, viu? A tela portátil, né? Saía, pá. E era todo equipado aquele DVD, cara. Tinha tudo, tinha várias funções, Cris. Tinha Bluetooth, tinha ligação. Fazia ligação, cara. Atendia ligação. Nossa, eu atendia. Gente. Então, vocês vão entender quando ele perguntou de alta performance. Então, Cris, ele tinha uma função, aquele equipamento tinha uma função de ligação, amigo, que eu não usei. E quando eu comprei na loja, veio com manual e tudo, veio com manual. Eu não li o manual, sabe aquela coisa do brasileiro que você compra e não precisa? Você vai futucando e você vai descobrindo. Não mexe metade do que o aparelho pode te entregar. Exatamente, perfeito. Amigo, quando chegou mais ou menos, não lembro exatamente assim o tempo. Não lembro o tempo. Eu entrei em um carro, amigo, de carona, um amigo. De repente, o cara vai lá e atende o telefone e ele começa a falar e o som, né, todo mundo ali escutando. Eu falei, cara, aquela coisa mexeu comigo assim. E eu falei, cara, aí cheguei em casa, comecei a mexer no meu som. Amigo, eu conectei via Bluetooth o meu celular. E aí eu consegui atender, eu atendia, sim, e ligava. Cara, e aquilo ali pra mim foi incrível, cara. Show.
E aí, quando meu filho e minha esposa viu, e ela falou, Ney, tanto tempo você com esse DVD e você não usava essa função. E eu, rapaz, é mesmo isso, aquilo. Agora, por quê? Tipo assim, ó, eu comprei um equipamento caríssimo, bonito, Cris, bom, dava onda com ele, vamos dizer assim, né? Amigo, e não usava a alta performance daquele aparelho. Sim. Eu não usava o aparelho em alta performance. Agora, por que eu não usava em alta performance? Porque eu não fui ler o manual daquele aparelho. Sim. Então, quando a gente fala de alta performance, para nós andarmos em alta performance na vida, nós precisamos conhecer. Top. Conhecer, amigo. Não vou dizer assim, conhecer do aparelho você, mas conhecer você, cara. Sim. Então, quando eu falei lá atrás que eu tinha uma crise de identidade, é porque eu não me conhecia. Uhum. Amigo, quando eu fui, aí eu trago, né, as escrituras, que eu comecei a me aprofundar nas escrituras, eu comecei a me enxergar, eu comecei a entender quem eu sou. Sim. Nas escrituras, amigo. Então, eu comecei a entender que eu não estava em alta performance na minha vida. Eu não estava andando, eu não estava usufruindo, eu não estava colhendo daquilo que já estava escrito para mim. O meu manual. E você trouxe uma coisa aqui que eu anotei muito forte. Que foi quando você disse assim, eu me escondia porque eu escutava que era tímido. Porque eu escutava. E por conta disso, a gente não se conhece. Exatamente. Aí você está vivendo, achando que está bem, mas você não está em alta performance. Uhum. Você não está em alta performance. Top isso. Então, quando eu fui ler o manual, fui futucar o meu aparelho, cara, eu comecei a usar aquele aparelho em alta performance. Assim também é nos carros. Você Sim. tem um carro, se você não for estudar, conhecer do carro, você não vai usar a alta performance daquele carro. Assim é uma televisão, assim é um celular. Sim. Né? Ele até faz ligação. Faz ligação, exatamente. Então, aqui, você tem um livro. Esse livro, a pessoa ela vai pegar, ela vai ler, né, para ela entrar em alta performance. Ali tem dicas, ali Sim. tem sacadas, ali tem conhecimento, história que você viveu, que vai fazer essa pessoa entrar em alta performance. Com certeza. Né? Então, eu trago também a Bíblia, eu trago as escrituras que eu leio e aí sim, agora eu sei quem eu sou. Sabe por quê? Porque o fabricante, ele foi lá, deixou, né, os princípios, a quem eu sou, a minha identidade, para eu viver baseado nisso, daí sim eu começar a colher aquilo que ele já planejou para minha vida. Eu estou anotando aqui porque faz total sentido isso, porque quando a gente para pensar, né, na nossa vida, vamos lá, eu vou melhorar a minha pergunta. Primeiro eu vou trazer uma citação e depois eu vou melhorar a minha pergunta. Existe uma citação que nós somos... Se você está no meio de uma mesa de 5 milionários, você será o sexto milionário. Né? Você é a média das 5 pessoas com que você mais se relaciona. Então, existe essa frase que eu acredito muito, eu acho que é muito verdade. Sim, perfeito. E o que você trouxe agora deu um boom aqui na minha cabeça. Eu nunca tinha pensado com essa ótica, porque na nossa vida a gente não olha para nós até que a gente se depare com um problema ou que a gente chegue no momento que a gente faz, poxa, mas está faltando alguma coisa e comece a fazer esse pensamento. Mas toda a nossa formação foram feitas pelas outras pessoas, foram feitas pela escola, foram feitas pela nossa média das líderes, pessoas. Né? Nossas referências. Entende? Então, assim, às vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente não sabe o que fazer, mas porque a gente não está olhando para a gente. Tem gente falando que a gente é tímido. Eu sempre falo, eu tenho nós temos um curso de oratória, que não é aquele curso de oratória formal, eu sempre falo isso. Nosso curso de oratória na nossa plataforma não é aquela coisa assim, como você tem a melhor dicção. Não,
Tanto que o nome do curso é Lições Práticas Perfeito. de Oratória. Foi tudo que eu fiz, tudo que Sabrina fez, para que a gente melhorasse nossa comunicação. Sim, perfeito. E eu sempre falei, eu fui uma criança tímida, eu fui um adolescente tímido. E hoje eu paro para pensar comigo, mas será que realmente eu era tímido? Ou será que eram as pessoas que falavam para mim, a Cris é tímido? Na verdade, eu estava sendo comparado com as pessoas que falavam muito. Pronto, uau. Eu estava sendo comparado Perfeito. com outras pessoas e aquilo me rotulou. E aí você falou isso agora, isso trouxe um boom para mim aqui, que nós fomos rotulados na escola, na nossa rua. Então, a Cris não é um bom aluno. E eu tive o rótulo de não ser um bom aluno. Quando, na verdade, eu tinha dificuldade em matemática, eu tinha dificuldade em matérias exatas. Matemática, física e química, como a maioria das pessoas tem, ou não vou rotular também, como algumas pessoas têm. Eu sou um deles. Mas sempre fui bom em leitura, em escrita, em capacidade de redação, de entendimento, de pensamento rápido. Perfeito. Então, só que eu fui rotulado como um aluno que não era bom. Por causa da comparação com outros. Com outros alunos. Perfeito. E aí você chega num momento da sua vida que você faz assim, quem sou eu? Quem sou eu? E não entende que, na verdade, você foi rotulado durante toda a sua vida. Perfeito. E não tá olhando para você. Perfeito. E dali, Cris, Top, hein? vem... Já começamos com tudo. Com tudo, amigo. E dali, Cris, vem, tipo, você chega numa fase adulta e vem os questionamentos internos. É daí que vem as perguntas sem resposta. Sim. Você começa a fazer perguntas e não vem a resposta. Sim. E quando vem respostas, são respostas que não bate, que não fecha. Respostas incongruentes. Entendeu? Então, quando você, amigo, você foi rotulado pela repetição, né, dos ambientes que você era inserido, você é tímido, então foi gerando uma crença de identidade que você era tímido. E se eu não estiver enganado, é de Nicolau Maquiavel, tem uma frase que a mentira se torna verdade quando você repete ela todos os dias. Exatamente. Perfeito. Então essa crença, ela se instala, ela se torna verdade absoluta, porque por repetição você ouviu aquilo todos os dias. Perfeito, perfeito. Então, eu já deixo uma dica para você que está assistindo aí. Né? Existe pais, pela falta do conhecimento, né? Pela falta de ter consciência nessa linguagem, nessa comunicação com seus filhos. Aí você é muito tímido. Se você estiver aí chamando seu filho de tímido, pare, ele não é tímido. Talvez ele tenha um perfil de estabilidade. Ele é mais na dele, ele é mais paciente. Ele escuta mais. Mas ele é um bom ouvinte, né? Ele é paciente, ele tem o tempo dele. Isso não quer dizer que ele é tímido. Timidez, para mim, Cris, não é identidade. Sim. Timidez é um aprendizado, é um comportamento. A pessoa tem um comportamento de timidez. Sim. Respeite ele. Sim, até porque nesse momento, que é um momento de formação, né? Nossos pais, e eu sempre falo isso, infelizmente, o que a gente ouve hoje, o que a gente pode estudar hoje de inteligência emocional, de comportamento, isso a gente não via há 30, 40 anos atrás, né? Então os nossos pais não sabiam, os nossos avós não sabiam. Exatamente. Então quando ele falava ali pra gente, eu tomo muito cuidado hoje quando eu vou justamente dar essas instruções para meus filhos, de não fale com estranhos. Eu ouvi muito isso. Ouvi muito. Perfeito. E aí hoje quando você chega na frente de uma plateia, ou quando você precisa fazer uma seleção, todo mundo estranho, o que é que seu cérebro manda o recado? Travou. Não fale. Não fale, trava. Então você não consegue desempenhar. É daí que vem um branco. Outra coisa também, você tocando nesse ponto, né, uma coisa que, assim, no ambiente que eu era inserido, os mais velhos sempre falavam isso comigo, principalmente a minha mãe. Minha mãe foi um amor, é minha referência. Foi a primeira coisa que você falou, tá aqui anotado. Exatamente, mas pela falta do conhecimento, do entendimento, teve alguns erros, sim, assim como eu tive com meu filho, tenho, e a gente vai tomando consciência e consertando. Então, minha mãe tinha aquele comportamento assim, ó, Ney, como eu era chamado, né, Ney pequeno, criança, aí minha mãe tava ali conversando com adultos. Aí eu chegava, descobria alguma coisa, mãe, ela, a primeira coisa, ei, aqui não é lugar de criança. Conversa de adulto. Conversa de adulto. Ouvi muito isso também. Pode sair. Aí saía. Em outro momento, outra reunião, outra conversa, eu ia
Ei, já falei com você, aqui no lugar de adulto. Saia. Então, essa repetição, Cris, o que é que vai instalando na mente daquela criança? O que é que foi instalando na minha mente? Ok. Tem pessoas que não interagem. Uhum. Quando eu falo, eu sou cortado. Quando eu falo, eu sou cortado. Minha mãe me interrompe. Exatamente. Alguém maior me vai interromper. Então, quando tem ali pessoas, eu não interajo. Então, aí eu cresci, né, a minha vida toda praticamente, onde tinha pessoas, eu não interagia. Na escola, amigo, em apresentações, eu era o aluno que ficava segurando a cartolina. Tá entendendo? Não, você vai falar. Os influentes, né? Os gaiatos, assim como na linguagem lá de Salvador. Não, você fala, e eu ficava segurando a cartolina. Quando a professora exigia que todos falassem, eu pegava minha cópia, né? Meu papel, chegava na frente, baixava a cabeça. Não, fotossíntese assim. Muito bom. Lia, terminava, fechei e acabou. Mas é isso. E nem olhava pro pessoal. E isso a gente faz com a vida. Com a vida, Cris. Aí a gente entra em alta performance, né, amigo? Beleza. Por eu não me conhecer, eu não vivia em alta performance. Top. Eu não vivia. Último capítulo do livro, o que eu trouxe como conclusão, e que eu acredito muito, que tem tudo a ver com o que você está falando, a alta performance ela só é atingida quando você encontra auto-performance. Uau. Auto vem de dentro. É auto-performance. Quando eu encontro e identifico os meus talentos e desempenho o meu melhor. Ali eu vou encontrar a alta performance. Porque as pessoas acham que a alta performance é trabalhar muito. As pessoas acham que a alta performance... É correr bem. Eu já tive a experiência de estar em alta performance profissional. Viajei o Brasil todo, dando curso, dando treinamento, dando palestra. O Brasil todo, conheci o Brasil todo. Tive a oportunidade de conhecer o Brasil todo. Mas eu não estava em alta performance financeira. Pelo contrário, foi o que me fez sair. Aí, minha primeira transição de carreira, eu estava em alta performance profissional, mas não estava em alta performance financeira. E por isso que hoje eu divido em 5 áreas que são importantes. Pessoal, profissional, financeira, relacionamento espiritual. Então, eu acho que essas 5 áreas precisam andar juntas. Ou você precisa sempre estar olhando para elas. Aí, no segundo momento, eu faço minha primeira transição de carreira, eu alcanço alta performance financeira, mas não estava realizado profissionalmente. Não estava em alta performance profissional, não estava desempenhando o meu melhor. Faço a minha segunda transição de carreira quando eu abro a minha empresa de cursos, mentorias, coach e consultoria. E ali eu identifiquei, isso é o que eu amo fazer. E até pouco tempo atrás, estou falando até pouco tempo, a gente está gravando, não sei quando é que vocês vão assistir, a gente está gravando agora, em 2023, e ano passado eu recebi uma mega proposta para voltar para o mercado tradicional, com um mega salário, e minha resposta, quando eu sentei para conversar com a Sabrina perguntou, Sabrina sempre fez, o que é que você quer fazer? O que é que você acha que é bacana? Eu tô com você, sempre. Quando eu disse que ia sair, eu estava na indústria farmacêutica, recebendo salário de 2 dígitos, assim, um salário completamente fora da média. E eu falei, vou sair para abrir minha empresa. Teve gente me ligando, perguntando se eu estava maluco. E ela virou para mim e falou, vai, que vai dar certo. Então, eu recebi uma proposta para voltar. E minha resposta foi, não é isso que eu amo fazer. Eu amo atender o meu cliente. Eu amo dar aula, eu amo ensinar. O meu propósito, e olha que bacana, meu primeiro trabalho foi como professor. Comecei a trabalhar em academia. Meu primeiro trabalho foi como professor. E num momento da minha vida eu me via naquela coisa assim de qual é o meu propósito. E hoje, quando eu recuso uma proposta, abertamente aqui falando, uma proposta de R$35 mil por mês, e digo não, porque eu sei que o meu propósito é ensinar. É a primeira coisa que eu comecei a fazer. Faz feliz, né, Cris? Te deixa feliz, cara. Você tocou em um ponto aí muito importante, né? Você falou de propósito. Veja, muitas pessoas, elas estão se questionando. Qual é o meu propósito?
Com certeza você vai estar escutando esse podcast aí. Talvez você esteja nesse momento se perguntando, se questionando, né? Querendo saber, faz isso e faz aquilo, querendo saber do seu propósito. Vamos lá. O que eu digo para você? Esqueça a proposta. Muito bom. Vou anotar isso. Esqueça, pare de ficar atrás de encontrar o seu propósito. O que eu digo a você? Qual é a sacada, né? Qual é a dica? Qual é a orientação que eu te dou? Boa. Procure se conhecer. Descubra qual é a sua verdadeira identidade. Trabalhe na sua identidade, trabalhe no seu ser, trabalhe no seu interior, trabalhe em potencializar quem é você. Quando você descobre verdadeiramente quem você é, o seu propósito, não é você que vai atrás do seu propósito, seu propósito vai atrás de você, Aparece. Ele te encontra. Ele surge. Ele pega na sua mão, Cris, e diz agora, vem comigo. Vem comigo. É isso mesmo. Isso é propósito. Agora, não existe propósito sem identidade. Sim. Não existe propósito sem identidade. Primeiro, procure resolver a sua identidade. Saber verdadeiramente quem você é. O que você falou aí foi o que aconteceu na minha vida. Né? Quando eu falei que eu estava bem posicionado profissionalmente, beleza, mas eu não... Sim, aquilo não te movia. Não me preenchia, cara, não me movia, cara. Eu tenho um vídeo, meu filho ele joga bola, daqui a pouco a gente vai falar um pouco disso, Cris. Em 2017, eu fiz um vídeo, amigo. Fiz um treinamento lá em Fortaleza, eu estava no aeroporto de Confins. Assim que eu cheguei no aeroporto de Confins, eu peguei o meu celular e gravei um vídeo pro meu filho. Eu falei, filho, eu ia passar 5 dias, né? O treinamento de 3 dias, imersão. Sim. Aí um dia que eu fui um dia antes, voltar um dia depois, 5 dias fora de casa. Meu filho estava com 4 anos, 5, eu ia fazer 5. Aí eu falei, filho, olha, papai tá gravando esse vídeo aqui, papai te ama, tá bom? Cuida da casa, legal. Cuide de você, cuide da sua mãe, tá bom? Vai passar rápido, não se preocupe, vai passar rápido, papai vai estar sempre ligando para você todos os dias, falando com você, tá bom, papai? Isso aqui é para papai se desenvolver. Legal. Porque, filho, quanto mais o papai se desenvolver, mais o papai vai conseguir dar uma boa estrutura para você. Legal. Papai vai conseguir te conduzir na sua jornada de vida, te preparar para a vida. Legal. Eu fiz esse vídeo, amigo. Esse vídeo tá lá até hoje. Eu tenho esse vídeo lá até hoje. Realmente é o que reflete em toda essa caminhada com meu filho jogando bola. Sim. Se ele está hoje dentro de uma base de um clube profissional, vem o quê? Vem essa minha decisão de procurar, Cris, procurar ajuda, procurar fazer um curso, procurar me desenvolver, para aí sim, quando eu me desenvolvo, aí sim eu consigo desenvolver a minha família, consigo desenvolver o meu filho, consigo desenvolver a minha esposa, o meu casamento, perfeito, a minha relação com Deus, eu consigo desenvolver os meus questionamentos que eu tinha, eu consigo desenvolver a alta performance. Sim. Olha que engraçado, você falou as 5 áreas. Que diz que exatamente. Pessoal, você consegue se desenvolver, você consegue se encontrar, você consegue ter identidade. Profissional, você consegue se posicionar melhor no mercado, você tem capacidade agora para... Financeira, se você conseguir desempenhar um bom papel, você acaba tendo um retorno melhores resultados financeiros. Melhores resultados financeiros. Network, você vai conseguir fazer network relacional aqui, né? Você vai ter um relacionamento melhor em casa, com os amigos, perfeito, com sua família de origem e espiritual. Espiritual. E juntando tudo isso, você consegue ter mais felicidade. Uau. Mais felicidade. Agora, não pense que é ter felicidade, ter mais felicidade sem desafio. Sem desafio. Não tem isso. Tá entendendo? Com os desafios, sim, você vai encarar seu desafio, mas você vai estar feliz. Você vai estar respeitando sua esposa, você vai estar respeitando seus filhos. Você não vai chegar com esse fardo, né, e despejar dentro da sua casa. Uhum. Não, você vai conseguir equilibrar melhor isso, entendeu? Trazer felicidade para sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você começou a falar, eu tentei lembrar aqui o nome da faculdade, eu não lembrei. Eu vou deixar aqui na descrição pra galera, quem quiser olhar. Saiu um estudo recente
falando sobre o efeito dopaminérgico, né? Sim. Sensação de prazer Sim, que nós sim. temos. E foi comprovado que nós temos mais liberações de dopamina no nosso corpo no processo do que quando a gente alcança o resultado final. Perfeito. Na caminhada, né, Cris? Ou seja, enquanto você está ali na caminhada, no processo evoluindo, você tem mais liberação de dopamina do que quando você alcança o resultado final. Nossa, eu quero comprar um iPhone 14. Aí quando você compra o iPhone 14, você já está pensando no 15. Sabe por quê? Não tem nada demais se você quer melhor. Com certo? certeza. Mas sabe por que você não consegue valorizar aquilo que você tem? Porque você não teve o processo. E quando você vai no processo, vendo sua evolução, crescendo, se desenvolvendo, valorizando tudo aquilo que você tem feito, quando você alcança o resultado final, poxa, foi consequência de tudo que eu fiz. Sequência de tudo. É muito... É simplesmente a linha de chegada. Perfeito. Cheguei. Perfeito. Você celebra melhor, você vibra, você, né, agradece melhor por aquilo que você conquistou e o melhor de tudo, você desenvolve uma crença de merecimento. De merecimento, eu mereci isso. Eu mereci isso aqui, conquistar isso, eu mereço isso aqui. E quando você desenvolve, você tem essa crença desenvolvida, Cris, eu também valorizo aquilo que eu conquistei. Que é importante. Que é muito importante, amigo. Porque isso foi uma virada de chave na minha vida. Sim. No momento da minha vida que eu não valorizei o que eu tinha, eu estagnei. Perdeu e perde. Eu estagnei. Sim. Eu não ganhava mais nada. Perfeito. No momento da minha vida que eu fiz, cara, olha o estúdio que eu tenho, olha o carro que eu tenho, olha o celular que eu tenho, olha a empresa que eu tenho, olha a família que eu tenho, olha onde eu tô morando. Tô trazendo só um exemplo. A coisa acontece, porque eu valorizo o que eu tenho. Exatamente. Eu não estou focado na falta, eu estou focado no que eu tenho. Exatamente, perfeito, cara. E você tem aquilo, sabe o que você tem? Aí você tocou em um ponto perfeito. Você tem, você merece. E você valoriza aquilo. Por quê? Porque você é aquilo. Sim. Eu não estou dizendo que você é o seu carro, que você é. Não, mas você é aquele pai valoroso, aquele pai que está com seus filhos, aquele marido que sua esposa precisa. Sim. Você é aquela família. Então você conquistou aquela família, você construiu aquela família e agora você valoriza aquilo. Você valoriza. Porque tem muitos pais, né, trazendo para esse quesito pai, Cris, que constrói, né, o seu lar, constrói a sua estrutura ali familiar e por não ter essa crença desenvolvida do merecimento, ele faz de tudo, amigo, para destruir com as próprias mãos. Sim. Ele tá focado, às vezes, e sem julgamento, mas às vezes ele tá focado, não, porque eu boto dinheiro em casa. Porque bota. Mas não tá focado no desenvolvimento da criança. Exatamente. Não tá focado no fortalecimento do casal. Exatamente. Não tá focado no que ele precisa fazer para que a família. Porque, assim, independente do que. E tem uma frase de Paulo Vieira que você tava falando aí que me veio agora na cabeça, né? Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Então, o que você está fazendo da sua vida? Perfeito. O que você fez com você? Olhe para você, é o que o Altonei está falando até agora. Olhe para você, busque sua identidade, busque o que é que você precisa melhorar, busque ajuda, busque pessoas. E o Altonei falou aqui, eu nem tinha feito essa pergunta ainda, mas você foi fazer uma imersão, você foi buscar se desenvolver. Sim. Isso é muito importante. Eu acho engraçado quando as pessoas viram para mim e falam assim, Cris, o seu conteúdo é o quê? Autoajuda? Eu faço assim, olha, presta atenção. Hoje, eu me considero um estrategista de carreira. Eu ajudo profissionais a melhorar o resultado das carreiras dele. Perfeito. Ponto. E se você acha que isso é autoajuda, tá tudo bem também, porque o que tem? Se ajuda e eu posso me ajudar, qual é o problema nisso? Sim. Rotular uma autoajuda como algo ruim. Algo ruim, cara. Pelo amor de Deus. E ainda diz mais, né, Cris? Ainda fala assim, ó. Fizeram uma lavagem cerebral em você? Não, o Cris tá mudado. Rapaz, que lavagem cerebral foi essa? Aí, quando fala isso comigo, que já falaram, eu digo assim, claro que fizeram. É óbvio, tinha tanta porcaria, tinha tanta sujeira que tinha que ter essa lavagem mesmo. Agora, vamos lá, querido. Quando você lava o seu carro, é algo ruim ou algo bom? Algo bom.
Quando você lava a sua casa, é bom ou é ruim? Quando você faz uma lavagem em algo, é algo bom? Quando você come porcaria aqui, você tem que comer e fazer uma lavagem lá, é algo bom ou ruim? Sim. Então, uma lavagem mesmo mental, uma lavagem mesmo nas é bom ou ruim? Você tá colocando, se você tá aprendendo coisas que vai fazer com que você evolua, é óbvio, amigo, que é algo bom, não é, na verdade não é bom, não é maravilhoso. E aí vem um ponto, é maravilhoso, amigo. Eu já vou entrar num ponto aqui que eu acho que é que tem tudo a ver, e eu quero que você conte um pouco desse momento da sua vida, que é quando a gente encontra pessoas, quando a gente tem pessoas e quando a gente porque eu acho que o maior erro das pessoas é não saberem identificar quem elas precisam seguir, quem elas precisam se guiar, quem elas precisam se espelhar. Você trouxe algo incrível, já citando que você foi procurar na Bíblia, nas Escrituras, o maior segmento que a gente tem que ter, o maior líder que a gente tem que ter, isso sem dúvidas nenhuma. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, para você que está querendo alcançar novos resultados, a primeira pergunta que eu faço para os meus clientes é quem já alcançou isso? Quem você conhece que já alcançou isso? Quem você está seguindo? E aí vem aquela coisa da sujeira também, né? E aí você pergunta para a pessoa o que ela tem feito, quem ela segue nas redes sociais, o que ela tem assistido na televisão, o que ela faz com o tempo livre dela. Sim. Então, hoje será que é realmente uma referência, né, para você estar... Né? Então, a pessoa que você segue, eu ouvi isso do Thiago Brunet, fez total sentido para mim. Ele fez assim, eu não entro em negócio com uma pessoa que não consegue nem mesmo ser fiel ao casamento dela. Honrar o casamento. Ela não honra nenhum casamento. Quem dirá que ela vai honrar o seu contrato? O meu contrato ou a conversa que ela está tendo comigo. Isso faz total sentido. Porque... E aí você olha uma pessoa fazendo esse tipo de comentário, você faz, pô, massa. Aí depois você olha aquela pessoa que você sabe que não valoriza, não... E quando eu falo não honra, tá, gente? Eu não tô falando só de traição, não. É de cuidar, é de tratar bem, é de zelar, é de proteger. O papel do homem é proteger a mulher, sim. Exatamente. Sem machismo, sem feminismo, sim, é proteger. Perfeito. O papel do homem é proteger a mulher. Exatamente. Eu tô no restaurante, eu quero fazer o pedido para minha esposa. Sim. Não, deixa que eu peço para você, amor. O que é uma água? Você me deu uma água, por favor? Eu quero servir a minha esposa. Isso não é ser menos, isso não é me abaixar. Isso é cuidar, amigo. Isso é cuidar. E aí você falou uma coisa que eu achei muito bacana. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Que é quando você vai buscar um treinamento, vai buscar a melhora, vai fazer essa lavagem, vai buscar... E como isso é importante, a gente buscar essas pessoas. A gente olhar, seguir, modelar essas pessoas. Como é que você fez isso? Como é que isso fez essa mudança para você? Pronto. Então foi em cima disso, né? Foi em 2017, eu estava bem posicionado profissionalmente e estava tendo bons resultados financeiros dentro da empresa, mas eu não tinha dinheiro, cara. Ganhava muito bem lá como salário de supervisor, multinacional. Ganhava bem, mas não tinha dinheiro. Ganhava bem, mas não tinha dinheiro. Tá. É Chicó. Um dia eu tô rico, outro dia eu tô pobre. Lembra que eu falei da lavagem, né? Para limpar. O que foi limpado, Tonei? Foi limpado crenças de escassez. Crenças que o dinheiro é sujo. Cara, sim. Claro que eu não vou ter dinheiro, pô. Tinha uma crença que dinheiro era sujo, cara. Sim. Então, beleza, vamos lá. Eu abro minha mão, né? Aí pego aqui, né, uma titica de galinha, né, uma fezes de galinha, e boto na mão. Isso aqui é sujo. Sim. Minha mão vai aceitar isso? Meu cérebro já tem aqui a mensagem aqui, não é sujo, vou jogar fora. Eu vou jogar fora e limpar minha mão. Beleza, aí se for instalado também na minha mente que dinheiro é sujo, aí o dinheiro vem para minha mão. Automaticamente, meu amigo, o cérebro vai rejeitar. Então, aí você vê as pessoas, elas, era o que eu tinha, o meu comportamento, né? Não, tem que comprar isso, aí vai lá e compra. Tem que comprar isso. Amigo, tem dinheiro na conta, sai comprando. E chega no final do mês, chega no final, que final do mês? Antes. Chega dia 15 lá, meu irmão, eu não tinha mais nada. Chega dia 15, por quê? A autossabotagem, amigo.
Sim. Autossabotagem. Não, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. E a gente não nada. a gente não foi ensinado a investir. Exatamente. A gente não foi ensinado a dinheiro fazer dinheiro. Não fomos ensinados para isso, né? Então aí, Cris, pronto, beleza. Eu achava que o problema era dinheiro, ok? Por quê? Porque eu estava bem, mas ainda tinha vazios dentro. Tinha vazios dentro de mim. Procurar ajuda, amigo. Procurar ajuda. Então fui lá no site, né, no Google, vi lá um livro, Poder da Ação, vi quem era o autor, beleza, comprei o livro, comecei a ler, vi que tinha um curso chamado Método CIS. Legal. Na hora, me inscrevi, caí para dentro. Comprei passagem, já vou. Quando cheguei lá, Cris... Foi esse em Fortaleza? Foi em Fortaleza. Cris, muito bom essa sua pergunta, Cris, porque a gente vai tocar em um ponto que foi assim a grande virada, a chave que mudou a minha vida. A grande decisão que eu tive que tomar. Eu não sabia, eu sabotava achando que o problema era dinheiro. E quando a gente fala de a gente sabotava, a gente faz sem perceber mesmo. Sem perceber. Sem ter consciência. Você se sabota sem perceber. Exatamente. Tá lá no subconsciente, né? Sim. Beleza. Quando eu chego nesse treinamento, Cris, eu começo a entender, amigo, que o meu problema não era dinheiro. Uhum. O meu problema, amigo, era emocional, era mental, de problemas mal resolvidos com meu pai. A maioria das vezes. Amigo, ali eu entendi que eu falei, meu Deus do céu. Eu tinha 37 anos. 37 anos, 2017. 2018 foi quando eu dei o meu primeiro abraço no meu pai. Uau. Uau. E decidi perdoá-lo. Decidi dizer, pai, eu te amo. Uau. Pai, eu te perdoo. Foi quando a minha vida ela começou a fazer literalmente sentido. Foi quando eu comecei a ter respostas de questionamento. Quer ver uma coisa? Eu bebia, né? Nunca fui de estar enchendo a cara. Sim. Nunca fui aquela coisa de... Não, mas eu tinha meu whiskyzinho dentro de casa, né? Eu tinha lá meu Red Label, gostava de um Red Label. E aí teve um dia, Cris, que eu coloquei uma dose, coloquei um gelozinho e aí vou consumir aquilo. Quando eu dei uma golada, né? Quando eu experimentei, aquilo me travou. Agora aí veio uma pergunta. Eu com o copo aqui, eu e a taça, sozinho assim, ó. Aí eu perguntei assim, ó, por que eu bebo? Por que eu bebo? Por que eu bebo álcool? Não tive resposta. Eu não tive resposta, Cris. Aí começou, com o tempo, vinha as respostas. Eu fiquei com aquilo me questionando. A pergunta que eu joguei para minha mente, sim, aquela foi uma semente que começou a germinar e me questionar. Sim. Por que eu bebo? Aí começou a vir resposta. Beleza, qual foi a resposta que veio? Eu bebo para ser feliz. Quando eu ia para a rua, eu dizia isso. Eu bebo para ser feliz. Veio a resposta. Eu bebo para ser feliz. Aí a minha mente já tô aqui. Cris, a minha mente já entrando em transformação com as imersões, com os estudos, com o livro, que eu entrei em imersão, amigo, não parei mais. Desde 2017 eu tô aqui até hoje, não parei mais. Aí começou a vir, Cris. Começou a vir a resposta. Não, eu bebo para ser feliz. Aí veio a outra resposta, a minha mente, né, a transformação, a lavagem, sim, rebatendo. Ei, você tem uma esposa, top, você tem uma criança dentro de casa. Será que você precisa do álcool para ser feliz? Top. Eu chegar do trabalho e ver meu filho abrindo o portão e correr. Aquilo não te deixa feliz? Correr e pular. Ele pulava em cima de mim, Cris. Ele pulava assim, ó. Pai. Eu ia tirar a roupa, eu tirava a roupa e ia jogar bola com ele. Ele ficava louco, doido para eu chegar e a gente joga bola.
E eu chegar, dar um abraço na minha esposa e beijar minha esposa, isso não é ser feliz? Uhum. Aí pronto. Então, não é resposta, não aceito. Não é resposta. Beleza, e aí ficou. Pra que eu bebo? Aí vem a outra resposta. Pra ter coragem. Falar. Pra dar risada. Pra quando tiver em um grupo, eu tenho que beber, né? E aí fico mais brincalhão, brinco com todo mundo. Aí vem uma outra resposta. Fraqueza. Isso é fraqueza. Eu tenho que beber para me expressar, para falar. Eu tenho que beber para sorrir e ficar mais alegre. Fraqueza. A resposta que vem, não, isso é fraqueza. Se você vai para a rua para beber, para se relacionar, para conversar, fraqueza. Não aceitou. Minha mente não aceitou. Aí vem uma terceira resposta. Para que eu bebo? Por que eu bebo? Para ter um melhor desempenho sexual. Uau. Porque às vezes aquela coisa, né? Não, vou namorar isso aqui, tomar umas doses aqui, que fica mais, né? Mais fogoso, aquela coisa assim. Isso eu fazia. Sim. Eu como homem, eu fazia. Se você, né? Aí tá... Não precisa disso? Beleza, mas eu fazia isso. Não, e assim, gente, o que a gente precisa pegar são os gatilhos. São os gatilhos. Então, esse gatilho, às vezes, e tem gente que utiliza, por exemplo, para conseguir chegar na pessoa. Chegar na pessoa, exatamente. Para conseguir, poxa, eu tenho vergonha, eu tenho... entendeu, então, Cris? Aí, no álcool, consegue fazer isso, consegue ir lá, consegue... ter o melhor desempenho. Melhor desempenho. Então, entendeu? Então a terceira resposta veio para ter o melhor desempenho sexual. Aí veio uma contra-resposta. Fraqueza. Uau. Fraqueza, cara. Você domina a sua mente. Você domina seus estímulos. Você domina a sua estrutura corporal, a sua fisiologia. Você ativar hormônios que você tenha um melhor desempenho sexual. Nessas dimensões, eu aprendi atividades, exercício que eu estimulava o meu corpo, deixava a minha corrente sanguínea isso de forma proposital. Proposital, sem eu estimular com álcool. Uau! Então, beleza. E aí veio a resposta, amigo. A resposta que fechou assim, ó. Pau. Foi. Por que eu bebo? Porque a minha infância eu vivi dentro de um lar alcoólatra. O meu avô, ele era alcoólatra. Uau. O meu avô trazia dor para dentro de casa por causa do álcool. O meu pai abandonou, a minha mãe nos abandonou. O meu pai traiu a minha mãe na rua, bebendo. Então, sem perceber, você estava repetindo o padrão. E todo mundo dentro de casa, as pessoas, as mulheres, criticava o álcool, mas todo mundo bebia. Quer dizer, para não generalizar, a maioria bebia álcool. Então, ou seja, eu tinha raiva do álcool. Eu tinha muita raiva do álcool. Mas o que acontece, Cris? A raiva, quando você tem muita raiva de algo, ou você atrai aquilo para sua vida. Tinha muita raiva do álcool e eu atraía aquilo que eu tinha raiva. Então eu bebia, criava sabotadores, mas o principal motivo de eu estar bebendo é porque eu tinha raiva da dor que meu avô trazia dentro de casa, batia, não sei o que, batia na minha avó, batia nas filhas, isso, aquilo, né? E todo mundo que tinha raiva, todo mundo bebia. Ou você tem muita raiva daquilo que você espelha aquilo. Então eu tinha a minha irmã que ela sempre falava o álcool, eu não quero conta, não bebia, não encostava nela o álcool. Cerveja, nada. Por quê? Porque toda vez que meu avô chegava bêbado, ficava beijando ela, abraçando ela e ficava com aquele bafo de cachaça, com aquele bafo de cerveja e ela tinha nojo daquilo, criança. Sim. A mente dela foi expelindo aquilo. É álcool. Então ela cresceu, virou uma mulher adulta e não queria conta. Não tocava. Entendeu, Cris? Então, quando eu entendi isso, quando caiu essa ficha pra mim, eu falei, cara, não quer dizer que
eu tenho muita raiva disso e isso eu atraio para mim. Beleza, como é que eu me livro disso? Perdoando. Perdoando toda aquela situação. Perdoando meu avô, perdoando meu pai, perdoando todo aquele ambiente que eu vivi. Quando eu perdoei, foi automaticamente. Não era cristão, não era evangélico. Sim. Isso foi em 2018. Eu me batizei em 2020, janeiro de 2021. Em 2019 eu aceitei Jesus. Mas em 2018 foi quando eu decidi. Falei, não faz sentido, não quero. O perdão, Otonei, desculpa te interromper, que a gente deixe claro, quando a gente perdoa, a gente tá... É um peso que a gente tira das nossas costas. Cara, não é pelo outro que você faz o perdão é por você. É pra você, cara. É pra você. Então, às vezes, quando a pessoa fala assim, cara, perdoa, leva isso pra você, leva isso pra sua vida, quem você precisa perdoar, sim, não é pra outra pessoa que você tá fazendo isso. É pra sua vida andar, cara. Deixa eu tentar ser mais claro. Você não tá fazendo isso, quando eu digo que você não tá fazendo isso pela outra pessoa, não é que você está sendo individualista. Não, é porque isso é para o seu coração. É para você, é para o seu sentimento. Não, eu entendo. Isso foi o melhor que ele pôde fazer, foi o que ele tinha para fazer, foi o que ele sabia fazer. Agora, o que é que eu faço com isso? Eu estava assistindo ontem um filme com meu filho, o Flash, o novo Flash que saiu. Tentamos para assistir, coisa e tal, e aí... A gente estava vendo e ele virou assim, quando o Flash ia voltar no tempo para tentar salvar a mãe. E ele fala isso para o Batman. Ele vira para o Batman e fala assim, mas se eu puder voltar no tempo, eu posso salvar seus pais. E aí o Batman vira para ele, não vou lembrar a frase certinha, mas fala, Barry, as nossas dores nos tornaram quem nós somos. E aí meu filho ficou sem entender. E eu virei para ele e fiz assim, pai... Se o pai e a mãe de Batman não tivessem morrido, talvez ele não tivesse se tornado Batman. Assim como, se a mãe dele não falecer, provavelmente ele não vire o Flash. Então, se o seu avô não fosse assim, talvez a gente não teria não estaria aqui hoje. Exatamente. Porque você não teria buscado esse desenvolvimento, essa compreensão, esse entendimento, essa identidade, e que a gente não estaria conversando Perfeito. Aqui. Então, quando você tem esse perdão, é simplesmente você entender que aquilo lá atrás que te feriu foi dele, mas te tornou quem você é hoje. Exatamente. Foi um aprendizado. Você tem que trazer aprendizado, né, de Sim. tudo isso, né? Sim. Tem que trazer aprendizado. Comecei a trazer os aprendizados que eu tive de tudo isso. Aí, quando eu vou conhecer a história do meu avô, foi abandonado, foi rejeitado, apanhou, né? E aí, quando eu vou conhecer a história do meu pai também... A mesma coisa. Foi abandonado, ninguém queria, eu ia para casa da avó, não teve mãe, tá entendendo? O pai era também alcoólatra, batia. Qual foi o exemplo? Qual foi o exemplo? Então, eu entendi que pessoas feridas ferem pessoas. Uhum. O meu avô ferido, feria as filhas, feria os netos, feria a esposa dele. Cara, e olha o que você falou aqui no início. Você falou assim no início que... quando você começa a se conhecer, você entendeu que você era apaixonado por pessoas. Exatamente. Quando eu comecei a me conhecer, eu entendi que eu era apaixonado, e eu sou apaixonado por pessoas. Isso faz a diferença, porque assim, você entende isso e você entende que esse ciclo para aqui. Foi cortado. E a sua postura de falar com teu filho, de fazer o vídeo, comentar isso... É diferente do que às vezes as pessoas falam de que isso não é conversa para criança, isso é conversa para adulto, que era o que a gente ouvia, escutava. Não, nosso filho está entendendo. Ele sabe que se hoje a gente trabalha no sábado, se a gente trabalha no domingo, é porque a gente está buscando o melhor. Perfeito. Mas você tem que falar isso para ele. Exatamente. Sabe uma coisa que eu sempre comento com os meus clientes? Eu tive um cliente, ele eu posso falar nome e tudo, até porque ele permite isso. Ele era diretor-geral da Oi Brasil Telecom. O que ele tinha de carreira na época da Telemar e tudo, eu tinha de vida. E eu consegui puxar ele, quando a gente começou a fazer um processo de desenvolvimento que ele ia assumir a direção Norte-Nordeste, ele era só diretor Bahia.
Ele não queria, porque não tinha sido ele que tinha contratado, tinha sido a empresa, enfim, levou uns 3 meses. E depois eu consegui trazendo ele para o pessoal. Quando eu começo a fazer perguntas para ele, e a primeira coisa depois, quando ele se entrega no processo e a gente começa a fazer um trabalho bacana de desenvolvimento, foi muito engraçado quando ele virou para mim e fez assim, acho que no 5º mês de acompanhamento, foram 8 meses de acompanhamento, no 5º mês de acompanhamento, ele vira para mim e faz assim, quando eu cheguei lá na Oi, lá em Salvador, ele virou para mim e fez assim, antes da gente começar, eu já quero acertar uma coisa com você. Eu fiz o que? Minha esposa quer marcar um jantar com você. Eu fiz, como assim, Neto? Ele fez, eu tenho 35 anos de empresa e eu nunca cheguei em casa para jantar. E nos últimos meses eu tenho jantado em casa todos os dias. Então ela me perguntou o que estava acontecendo e nosso relacionamento mudou e nós colocamos isso dentro do nosso planejamento, que você exigiu que eu colocasse isso, que eu tinha que ter a noite do casal, que eu tinha que ter o dia do casal. E isso mudou minha performance, minha vida. E quando eu comentei com ela, ela quer marcar um jantar com você. Isso é a gente chegar e fazer assim, ó. Aqui para. O que eu fiz, e por que eu estou trazendo isso? Porque ele, na posição dele, não era o pai dele. Não era mas era o que ele estava fazendo agora para os filhos deles. E sabe o que onde eu quero chegar? Os filhos dele odiavam o trabalho dele. O trabalho roubava o pai deles. A esposa odiava o trabalho dele. O trabalho roubava o esposo dela. E quando a gente consegue mostrar que não, olha, eu estou indo para que a gente tenha isso. Eu estou indo para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. Você envolve eles, né? E eles entendem aquilo. Aí vem o outro lado. Quando eu estou com eles, eu estou 100% com eles. Perfeito. Eu tenho que ter o momento de ontem, sentar e assistir o filme com meu filho. Eu tenho que ter o tempo de sair, como sexta-feira, completamos 17 anos de casado. E aí saímos para almoçar. Saímos para comemorar. Fomos comprar coisas que nós queríamos pra gente. Nada de... Não, poxa, lembra aquela bolsa que você está querendo? Vamos sair, vamos lá. Pô, será? Não, vamos, a gente merece. Sim. Saímos, fomos almoçar num lugar bacana. Se presentear, né? Se presentear. Então, é entender que todo o esforço, ele vai trazer a recompensa pra gente. E se eu sei, eu valorizo. Que foi o que a gente falou. Então, eu vou valorizar o meu dinheiro. Então, às vezes, quando eu viro para a pessoa e falo assim, hoje, né, com o meu entendimento, e a pessoa vira para mim, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Eu até comentei com você da divisória, que a gente vai botar aqui. E aí uma pessoa vira para mim, eu faço um orçamento, e ela me cobra 17 mil reais. Eu faço uau. E eu faço uau, não é por não ter, é por valorizar o meu dinheiro. O que eu preciso fazer para ter 17 mil reais? Uau. E eu não estou desvalorizando o trabalho daquela pessoa. Sim. Então eu viro para ele e faço assim, amigo, eu vou fazer outros orçamentos e qualquer coisa eu falo com você. Porque eu não conheço do mercado. Perfeito. E eu já achei um orçamento de 10 mil. Então, assim, eu preciso valorizar sim. o meu esforço. Exatamente. Não é crença de escassez. De, poxa, eu vou pagar 17 mil para fazer uma divisória. Não, eu vou pagar 10. Se você consegue 10, claro. Eu vou pagar você 10. vai pegar 7 e investir em outra coisa. Em outra coisa. Exatamente, cara. Perfeito. Isso então, amigo, isso é sabedoria. Isso. Não é escassez, isso é sabedoria. Entendeu? E aí a gente precisa passar isso para os nossos filhos. Exato, ensiná-los, né? Não é o teu celular pelo teu celular, não é ter o videogame pelo teu videogame, não é ter a chuteira por ter a chuteira. Esses dias eu fui comprar, seu filho joga futebol, meu filho também joga futebol, eu fui comprar a chuteira para o mais novo. E a gente chegou lá para comprar a chuteira, falando de valores reais, a gente viu uma chuteira que custava 400 reais e a gente viu outra chuteira que custava 100 reais. E a chuteira que custava 100 reais era da Nike. Original, na loja. E ele queria de 400 reais. E eu virei para ele e fiz assim, filho, mas você já tem uma chuteira. Por que você quer essa de 400 reais? Ele deu várias justificativas. Né? Aí eu virei para ele e fiz assim, tá bom, eu vou comprar essa, mas não vou poder comprar aquele videogame que você tá querendo no Dia das Crianças. Porque eu vou gastar mais agora com esse presente que eu tô comprando para você. Você já tem uma chuteira, a gente pode comprar outra.
essa que é mais acessível e é tão boa quanto. E mais em conta. Eu estou ensinando a ele a valorizar o dinheiro, não perfeito. É comprar por comprar. Perfeito, perfeito. Somente já tem uma, né, Cris? Não é que ele não tenha nenhuma. Não é que ele não tenha, não é que eu estou comprando a mais baratinha, mais baratinha. Não é a escassez. Exatamente. Aquela que não tem marca, aquela que não tem qualidade nenhuma, não é isso. Não. Eu até fiz propaganda da Nike aqui, hashtag Nike patrocina a gente. Mas assim, é essa compreensão e é esse entendimento que a gente não teve, que nós falamos no início do podcast. Sim. Que isso é bacana a gente compartilhar, a gente duplicar isso para os nossos filhos. E corrigir, né, Cris? Como você falou, né? Ó, o corte. Isso. Você corta fala assim, aquelas mazelas que tinha, que vem lá do antepassado, isso. Entendeu? Então, se meu avô tinha resultado tal, né? E o meu pai também com os mesmos resultados. Epa! Se você fizer a mesma coisa. Se eu estava seguindo essa mesma rotina para ter esse mesmo resultado, eu corto, sabe por quê? Porque que vem abaixo de mim, o meu filho... Também vai espelhar. Exatamente, cara. E ele, com certeza, ele vai colher melhores resultados. Com certeza ele vai colher. Então, quando você falou a respeito que o que fez você entrar nesse mundo... Então, Cris, quando eu me descobri, quando eu consegui perdoar o meu pai, quando eu, amigo, consegui verdadeiramente entrar em alta performance através desse autoconhecimento... me conectando com pessoas e sabendo, falei, cara, eles precisam disso. Legal. Quantas pessoas? Aí já vejo, né? Meu irmão precisa disso. Pessoas mais próximas, né? Mais próxima, cara. O meu irmão, os meus amigos, a empresa que eu trabalho precisa disso. Sim. Tanto é que eu saí da empresa lá, foi bem amigável, tem as portas abertas. Eu retornei na empresa como palestrante. Que treinador, top. cara. Que top. E fiz 3 treinamentos dentro da empresa que eu trabalhei 11 anos. Que top. Né? Conversei com o diretor e aí foi algo assim lindo e maravilhoso. Todos eles assim me têm como uma referência, né? Uma referência. E daí, amigo, eu fui agora entrar no jogo mesmo, né? Me profissionalizar, fazer os cursos, fazer as formações, aprender, fazer curso de business, fazer curso de gestão, fazer curso de performance mesmo ali dentro de... Desenvolver as competências para que você conseguisse ajudar mais pessoas. Exatamente, cara. E aí comecei a atender no escritório lá em Salvador, no CEO. Abri um escritório lá, comecei a atender lá, aquela coisa. Mas é alta performance o tempo todo, amigo. Né? E eu falei, é ser feliz independente dos resultados, independente do que vem pela frente. Porque você tá nessa jornada e sabe que não é fácil. Às vezes as pessoas, elas rotulam, não, o Cris tá tudo lindo, a Sabrina tá não sei o quê. Não, vocês têm seus desafios também. Sempre, diário. Sempre. Agora vocês, com certeza, vocês têm mais preparação hoje para lidar com isso. Para não fraquejar. Para não fraquejar. Vocês estão mais preparados e vêm se preparando cada dia mais. Agora o desafio vem todos os dias. Todos os dias. Tá entendendo? Então, eu tive alguns desafios, né? Desafios mesmo. Um desse foi em 2018, já no final de 2018. Estava em uma fase assim bem desafiadora com a minha mãe. A gente começou a ver alguns comportamentos em relação à saúde dela, né? E o seio da minha mãe, ela estava crescendo muito. A gente descobriu que a minha mãe estava escondendo um câncer. Ela escondia um câncer. A nossa história desde a infância, minha mãe, 23 anos, já tinha 5 filhos. 23 anos, minha mãe já estava com 5 filhos. Por isso que eu falo que inabalável vem dela. Ela não se abalou. Não se abalou. Morando dentro da casa dos nossos avós, ela tirou todo mundo de lá. Né? Todo mundo, todos os filhos, ela sozinha. Né? Fomos para um lugar chamado Yolanda Pires, né? Lá em Salvador. E 2 anos a gente morando lá, a nossa casa é construída com tanto amor, com tanto carinho que ela construiu. Em uma época de chuva, a casa cedeu, caiu em cima de todos e ninguém sofreu um arranhão. Caraca, eu não sabia dessa parte não. Ninguém sofreu um arranhão, cara. A casa caiu lá, numa época de chuva. Era uma casa de madeirite, né? Sim.
com aquelas varinhas de madeira, e depois vinha barro. E daí, Cris, e agora? Eu lembro de uma cena, Cris, eu tinha 6 anos, eu subindo, a parede caiu, subindo por cima dela, a minha mãe desesperada com a enxada limpando, né, fazendo a passagem da água, que a água estava indo toda para o canto da parede, então ela com medo, né, ela fazendo, mas mesmo assim cedeu, e ela gritando, e aí vem um vizinho correndo para desligar o disjuntor. Porque para não dar curto. Não, para não dar curto não, para a gente não tomar choque. Sim. Porque estava todo mundo subindo pelas paredes que caiu e um monte de fio, né? E ele foi lá e desligou. Eu lembro dessa cena, né? Ele indo desligar, desligou. E agora, amigo, para onde é que a gente vai? Ela decidiu não voltar para casa dos nossos avós. Arrumou uns madeirites lá. E lá em Brotas tem um teatro. Não sei se é o nome do teatro. Na parte de baixo, na beira do teatro, ela fez ali, junto com esse vizinho, fez um vão, a gente chama de vão, né? Tipo um quartinho, onde moramos ali, na beira da pista, e de taipa mesmo, né? Madeirite. Caraca. Moramos ali por 6 meses, ali dentro daquele, com 2 beliches, né? E ela decidiu não voltar, e ela continuando trabalhando, indo trabalhar, trabalhava como técnica de enfermagem. E aí, em um projeto da prefeitura, que estava doando casas, pequenas casas, em algumas regiões que eles fizeram, lá no bairro de Salvador. E daí ela conseguiu essa casa também, ser beneficiada com essa casa. Foi daí que, aí eu digo que iniciamos a nossa vida ali, nós 6. Minha mãe com os 5 filhos. Iniciamos, e todos, meu irmão ele é gerente, minha irmã, minhas irmãs, tipo assim, bem posicionado na vida. Todo mundo conseguiu trilhar a sua vida. Pronto, não ficou naquela vitimização, né, de que ó vida aos céus, vida aos céus, e seu pai não sei o quê. Não, beleza, não deu nada, vamos aqui, entendeu? Todos bem bem cuidado, tudo isso. Enfim, e daí, amigo, quando chega 2018, eu vejo a minha mãe naquela situação. E agora, amigo? Eu já tinha saído da indústria, estava trabalhando totalmente com isso. E eu conversando com ela, para ela ir para o médico, para ela se tratar, para a gente iniciar o processo de tratamento. Quando chega em março de 2019, ela decide fazer o tratamento. E aí damos entrada primeiro no Roberto Santos. Do Roberto Santos foi transferida por Aristide Maltês. Foi quando começou o tratamento com ela, né, do câncer. E aí quimioterapia, radioterapia, exame de sangue. E daí, amigo, foi um dos momentos mais desafiadores que eu passei na minha vida. Mas eu também digo que foi o maior treinamento que eu tive na minha vida. Foi o maior treinamento que eu tive na minha vida, amigo. Foi quando Deus, ele ainda, vamos dizer assim, né? Deus, ele me deu um ano ainda com a minha mãe para a gente resolver muitas coisas, né? Em março de 2021, foi exatamente um mês de 2020, a minha mãe, foi um ano, exatamente um ano, a minha mãe, ela faleceu. Mas nesse um ano, amigo, eu vivi assim os melhores momentos de relacionamento com a minha mãe. Ela conseguiu perdoar também o meu pai, eu consegui ajudar ela, né, nesse processo. Eu perdoei meu pai, eu conversando com ela, foi daí que ela decidiu perdoar também. Ela conseguiu se perdoar, porque ela guardava muita dor, muita mágoa, muita culpa, né? Tinha muito medo de morrer e deixar os filhos. E deixar os filhos, né? Então, nesse processo, amigo, foi algo muito, muito lindo. Minha mãe conseguiu ter confiança de compartilhar coisas que ela guardava, coisas particulares dela. Ela conseguiu tudo isso, amigo. Então, foi um desafio muito grande que eu passei, mas que me trouxe, assim, amigo, uma capacitação, Cris. Amadurecimento, de amadurecimento, né? De olhar mais ainda assim, tipo, para o outro, né? E ver o lado do outro também. Então, foi algo assim incrível, amigo. Incrível mesmo.
Não desejo para ninguém. Sim. Isso aí. Não, é a particularidade de cada um. Exatamente. É o que cada um passa, é como cada um evolui, é como Perfeito. cada um vai ter seus desafios. Isso, perfeito, amigo. Então, foi nesse processo também, em 2019. Minha mãe é evangélica, mas 2019 foi quando eu aceitei Jesus, né? E aí também, tipo, eu comecei a entender o que era fé, comecei a entrar nesse mundo e aprender. Se eu tô aqui hoje no São Paulo, foi tudo em cima. São Paulo foi tudo em cima disso aí, amigo. Desenvolver essa fé, né, que minha mãe me ensinou. Top, cara, top. Entendeu? E assim, aí eu só vou dar um salto, tá? Depois a gente até vai marcar outro para contar outras histórias. Aqui tem 3 horas de podcast. Mas assim, dando um salto, putz, a superação que você precisou passar, os aprendizados que você teve, as lições que você teve. E hoje, eu no início do livro eu até brinco falando isso, né? Eu começo a falar, e eu fiz isso de forma proposital, lógico, eu começo a falar sobre performance, aí eu paro e falo assim, deixa eu me apresentar um pouquinho, porque se você for me olhar hoje nas redes sociais, você vai me ver morando em Alphaville, São Paulo, você vai me ver viajando, você vai me ver no carro com teto solar. Dançando. Mas você não sabe que eu tive um bugre em 62. Cara. E eu não sabia disso. O cabo do acelerador partia, eu indo pra faculdade, eu amarrava o cadastro do tênis. E tinha essas dificuldades. Mas assim, quem é o Tonei hoje? O que você faz? Isso eu já sei, essa parte por te conhecer, né? E assim, mas o que você faz hoje, cara? Qual é a sua especialidade? Como é que você ajuda pessoas que você tanto gosta e falou assim, sim. Eu gosto, eu me importo com as pessoas. Sim. O que você faz hoje? O que é que eu faço hoje, né? Nesse processo aí, Cris, eu descobri uma ferramenta incrível, uma ferramenta que me potencializou, uma ferramenta que me trouxe identidade, que me trouxe segurança, que me trouxe paz. É uma ferramenta que, através dessa ferramenta, me aproximou de Deus, amigo. É a ferramenta do coach. Legal. A ferramenta do coach, amigo, levado a sério, a ferramenta do coach que transforma. A ferramenta do coach transforma. Legal você falar isso. Transforma, porque transformou a minha vida, vem transformando a minha vida. Essa ferramenta me conduziu para que eu conduzisse o meu filho nessa jornada dele, potencializando a mente dele, potencializando as metas dele. E hoje, se hoje ele está no São Paulo, mérito dele, claro, Deus, sim, né? Mas essa minha capacitação, sim, me ajudou muito. Então, hoje eu atendo pessoas, hoje eu estou junto ao Rogério Vale, né, fazendo parte lá da mentoria Coach 360, ajudando também outros profissionais coaches a escalarem seus resultados. Sim. Escalarem seu resultado. E hoje eu estou com o meu método Seja Inabalável. Olá. Seja Inabalável, onde eu atendo pessoas, né, em grupos. Legal. E trazendo esse despertar dentro dela para que ela entenda que ela é uma inabalável. Ela já tem essa essência, ela já tem essa identidade de ser inabalável. Pode vir a tempestade, pode vir o dia mal, pode vir as dificuldades, pode vir o desafio, mas não te abala. Sim. Não te abala. Levante e siga a sua vida, porque você é um inabalável. Então eu trago com as ferramentas do coach, claro, né? Linkando também com a minha experiência de vida. Né? Então é o que eu faço hoje. Top. É isso que eu faço hoje, amigo. Top. Galera, ó, a gente chega no fim desse episódio, mas eu já ainda tem aí a minha vinda para cá, pois né? Essa jornada que contar a sua vinda para cá, como você veio, como foi, já fica ao vivo, não vou falando ao vivo porque não tá ao vivo, tá gravado, mas já fica gravado, registrado, que a gente vai precisar de um módulo 2. Vamos sim, cara. Vamos precisar de um outro momento, segundo episódio, tá? Mas assim, foi top. Eu curti pra caramba. Eu acho que a ideia é essa, a gente trazer esses insights, porque é aquilo que a gente falou aqui, né? Hoje é muito fácil as pessoas ficarem julgando
Tipo, para o Altonei é fácil, ele tá lá em São Paulo. Pra Cris é fácil, Galera, não é assim, como o Altonei falou, todo dia é um desafio e a gente se prepara para poder aprender a superar esses desafios. Aprender aqui, o que eu quero alcançar, eu preciso passar por isso aqui. E você precisa. A ideia do podcast, quando eu criei o podcast, foi essa, de conversar com essa galera, de conversar com esses profissionais que passaram e que de alguma forma pode trazer esse insight para você. O que é que eu posso fazer? O que é que pode me ajudar? Como isso vai me ajudar? Então essa é a ideia, eu curti pra caramba. E eu ficava mais 1 hora aqui. Mas eu até penso comigo, porque eu sou fã de podcast. Eu ouço podcast quando eu tô na academia, eu ouço podcast quando eu tô vindo do trabalho para casa. Eu ouço podcast o tempo todo. E eu sei que um podcast muito longo, às vezes a pessoa acaba não chegando no final. E o final, às vezes, é a melhor parte. É a melhor parte. Então eu sempre vou me policiando para que com 50 minutos, 1 hora, a gente dê aquela finalizada. Mas vai ter a segunda parte, sim. Como até eu vou fazer a segunda parte com algumas pessoas, porque tem muita coisa pra gente conversar. Não dá pra gente conversar de uma vida em 1 hora, né? Mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha pego algumas chaves, algumas ideias. Deixa seus contatos, como é que a galera pode te encontrar, como é que a galera pode falar com você, onde é que a galera pode te achar. Vai lá no meu Instagram, né? Altonei Bastos. Legal. Altonei Bastos. Ele te acha. Me acha. Né? Tem o meu site ainda em construção, tá? Legal. Tá finalizando o processo final. Mas no Instagram já te acha lá. Me acha lá, manda uma mensagem no direct, Show. segue lá. Show de bola. Não posso deixar de finalizar sem pedir, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Nosso canal aqui no YouTube é novo, galera. A gente teve um probleminha com o nosso canal do YouTube, nossa conta foi hackeada. Perdemos toda a nossa conta, todos os nossos seguidores do YouTube. Fizemos uma conta nova, não nos abalamos. É para começar do zero? Vamos começar do zero. Vamos! E estamos pedindo, gente, se inscreve. Até para você receber todo o conteúdo novo que toda terça-feira vai pro ar. Então se inscreve no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo pelo Spotify, vai lá e dá aquela moral também. Se inscreve no Spotify, que é importante, para que a gente entenda que o conteúdo está bacana e que a gente continue fazendo e entregando o melhor para você. Vou deixar aí embaixo o link do meu livro. Se você ainda não adquiriu o meu livro, eu vou deixar aí o link. Adquire agora o livro A Busca Infinita por Alta Performance, para que você encontre essa tal da alta performance que você está buscando na sua vida profissional. Um forte beijo, um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, toda terça-feira, novo episódio aqui, Pode Performar. Fui! Tchau, galera!